que é preciso ler, e ler muito, e escrever bastante, porque é uma função pró-política, que tem a ver com a política. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelências, Senhora Conselheira Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhora Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Senhor Administrador da Imprensa Nacional Casa da Moeda, meu caro José Manuel dos Santos, querida Isabel, e daqui um abraço para o João em Timor-Leste. O primeiro parágrafo do meu discurso começava por agradecer o amável convite e enfatizar o muito prazer que teria em proferir esta intervenção. Confesso que depois do notável discurso do José Manuel dos Santos e da emocionante intervenção de Isabel Soares, tenho dificuldade em encontrar amabilidade no convite e seguramente perdi o prazer de vos estragar o prazer que certamente tiveram em ouvir estas duas intervenções. Contudo, cumpre-me o dever de me associar a esta justa homenagem a um grande homem, a quem os portugueses tanto devem a sua liberdade e Portugal deve a nossa democracia. No momento em que nos aproximamos do centenário do nascimento de Mário Soares, que comemoraremos em 2024, e que, por feliz coincidência, é também o ano em que celebraremos os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, recordamos aquele que foi o resistente, desde a sua juventude, e durante mais de 3 décadas desafiou e lutou contra a ditadura, tendo sido perseguido, preso, deportado e exilado. Reencontramos o fundador e obreiro do Portugal democrático, autor das suas opções fundamentais, como o fim do regime colonial e a integração europeia. E focamos aquele que em tantos momentos decisivos da nossa história contemporânea foi o rosto e a voz da liberdade, sua causa maior. Na trajetória de Mário Soares, reconhecem-se as qualidades que constituem, no nosso imaginário, um herói. O idealismo, a coragem, a audácia, a tenacidade, a exemplaridade. Na sua figura e na sua ação está presente a matéria-prima que contém todos os ingredientes para ser transformada em literatura. Um verdadeiro mapa do tesouro para escritores e historiadores que queiram aventurar-se a fixar o retrato de um personagem excepcional que foi Mário Soares. Para além de tudo o que já foi aqui dito sobre esta coleção de obras de Mário Soares, existem 2 pontos que gostaria de realçar. Em primeiro lugar, esta coleção vem recordar ou revelar que Mário Soares escreveu sempre, desde cedo e em quase todos os momentos da sua vida. Isto é, não começou a escrever apenas quando assumiu os mais altos cargos e as maiores responsabilidades, nem quando saiu do poder, esse momento em que, após o cair do pano ou o último aplauso no palco da história, o ator político aproveita para redigir as suas memórias autobiográficas, já sem intensidade ou imediatismo dos acontecimentos, e selar o seu legado ou o seu testamento. Mário Soares, pelo contrário, tinha apenas 25 anos quando publicou o seu primeiro livro, As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, que agora precisamente se reedita. E arriscaríamos a ser anacrónicos ao dizer que é um livro premonitório se o Diário de Lisboa, à época, em 1950, não o tivesse já resumido do seguinte modo, e cito: da sua leitura, apura-se claramente que às vezes nos mortos está traçado o destino dos vivos, quando estes se não esquecem da sua linha de proceder. Com efeito,
ao decidir escrever sobre o pensamento político de Teófilo Braga, isso representou desde logo uma prova da sua identificação com o movimento republicano, que sempre e reiteradamente enunciou como um marco indelével da sua identidade. Soares dizia-se socialista, laico e republicano. Ao escrever sobre Teófilo Braga, como mais tarde sobre muitas outras figuras políticas e intelectuais da Primeira República ou da geração de 70, que tanto admirava, e sobre a sua busca de um Portugal novo, Soares deu testemunho das leituras que influenciaram a formação do seu pensamento e da sua ação política. A escrita constituía, assim, um diálogo com os seus modelos e, ao fazê-lo, um diálogo consigo próprio, com as suas raízes políticas e emocionais, como também escreveu. Por outro lado, recorde-se a polémica em torno da defesa da tese de Soares na universidade, com o próprio a recusar prosseguir a prova, nos termos que José Manuel dos Santos aqui tão viva e pormenorizadamente descreveu. Soares publicou a tese em livro 3 meses depois, com o intuito não apenas de divulgar o seu trabalho, mas também de denunciar o sucedido e a situação que então se vivia na Universidade Portuguesa. O que é demonstrativo de como os livros podem, em circunstâncias específicas, ir além da sua componente de pensamento e de representação e ter uma participação substancial na ação política. Neste caso, como para toda uma geração que era a de Soares, forjada na resistência à ditadura, a literatura podia ser, e era, um instrumento, uma arma política. Para Soares, agir e escrever eram duas atividades de natureza política. Para ele não havia separação entre a prática e a teoria. Começou assim, aos 25 anos, e assim prosseguiu até ao último livro que editou. Pode ser um grande escritor quando se é um herói da própria história? A nenhum homem de Estado se exige que seja também um escritor. Que bom. A exigência do trabalho político nem sempre é compatível com o tempo necessário para a escrita e quase sempre, nesse confronto, a realização literária fica em desvantagem. Há sempre uma luta a travar, contas a prestar, um futuro a construir. É certo que alguns grandes políticos, pelo menos até à geração de Mário Soares, foram também notáveis escritores. Churchill podia ter tido sucesso como escritor, mesmo que nunca tivesse sido eleito primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Das várias caixas que compõem o seu espólio, em Cambridge, uma é dedicada precisamente aos seus assuntos literários. Contudo, essa dimensão tem sido pouco explorada por investigadores, por exegetas, apesar de Churchill ser uma das figuras modernas, mais intensamente estudadas e perscrutadas. Quando hoje pensamos em Churchill, não é do vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 1953, que nos lembramos em primeiro lugar, mas do brilhante estratega militar, do orador eloquente e admirável, do seu exemplo de coragem e liderança que mobilizou uma Grã-Bretanha vulnerável e desmoralizada e a conduziu a Europa, nos conduziu a todos à vitória na Segunda Guerra Mundial. Porém, Churchill era um escritor que alguns consideram que tratou a Segunda Guerra Mundial como a sua maior obra literária. Mário Soares, por seu lado, disse de si mesmo que sempre teve uma visão literária da vida e das personagens que encontrou no seu caminho. Por vinda de um protagonista cuja trajetória personifica e reveste de sentido a nossa experiência coletiva e a nossa história, esta afirmação desafetada e aparentemente singela interpela-nos como um enigma.
e contém uma mensagem profunda sobre o valor da literatura. Seria um erro, obviamente, reduzir os livros ao que apenas se produz depois dos grandes acontecimentos, das grandes batalhas ou de uma carreira política singular. Por vezes, a literatura pode ser ela própria o motor da história, a formadora das ideias, a impulsionadora da ação. Foi assim com Mário Soares. E de Mário Soares pode dizer-se isto, como vimos anteriormente, considerando a influência que a geração de 70, os grandes inspiradores da Primeira República, tiveram sobre ele. Mas também se pode dizer o inverso, que com Soares a história se fez literatura nas páginas que nos deixou e que nos permitem viver hoje uma saborosa liberdade e uma democracia que amamos. Muito obrigado, Mário Soares.